Bom dia! Hoje é segunda-feira, começamos mais uma semana com a graça de Deus, todos bem, com saúde, prontos para aprender mais um pouco. Hoje nós vamos ter aula de português, de matemática, vamos prestar atenção, quem puder daqui a pouco na nossa aula online. Quem não tiver como ou tiver alguma dúvida quando estiver fazendo as atividades, é só entrar em contato com a prof, tá? Tô aqui esperando vocês. Vamos da nossa aula de hoje? Nossa primeira aula de hoje é de língua portuguesa, no livro 2, na página 36. Unidade 8, um caminho para o Brasil. O que vocês estão vendo aqui nessa figura? Tem bastante gente, né, ouvindo, pessoas sentadas e gente tocando viola, né? Aqui nós temos a continuação da figura, né? O que eu sei sobre o assunto? Que situação essa cena representa? O que ela representa? O que será que está acontecendo aí? Quais os detalhes da imagem justificam a sua resposta? Por que você acha isso? O que mais te chamou a atenção nessa figura? Por que isso te chamou a atenção? Você já viu alguma obra de arte semelhante a essa, que seja igual, parecida? Em que lugar você viu? Em que situação? Você sabe que o Brasil faz... Você sabe de que parte do Brasil esse tipo de pintura é tradicional? De que região? Quais os aspectos das imagens são características dessa região do Brasil? Então, tudo isso você vai responder na sua cabeça. Você vai tentar lembrar aquilo que você já sabe, recordar, tá? Agora que você já recordou alguns aspectos, nós vamos aqui para a página 38 na leitura inicial. Dança do coco. Você já viu falar na dança do coco? Então vamos lá, conhecer um pouquinho sobre a dança do coco. Há quem diga que o coco veio do ritmo africano. Também afirmam que é divertimento praiano, ou que nasceu em Palmares, 100% alagoano. Se nasceu em Pernambuco, Paraíba ou Ceará, se é um coco de praia, de usina ou de ganzá. Sempre é coco do Nordeste, nasceu nas bandas de cá. Coco solto ou de parelha, embolada ou travessão. Coco de roda ou tropel, bate tamanco no chão. Dançando no Cariri é o coco gavião. Então, aqui nós temos um pouquinho da história da dança do coco. Vocês vão ler novamente essa leitura silenciosa, prestando atenção. É o coco do quilombo, trazido pelo romeiro. É em honra de meu padrinho, dançado no juazeiro. Ao som de pífano ou zabumba, de viola ou pandeiro. Canto de índios e negros, mais brasileiro não há, que misturam na dança ritmos de lá e de cá. Gavião penerô e bingolé, bingolé a. Nesite Alencar, Dança do Coco, Cordel de Festas e Danças Populares, São Paulo, 2011, página 40 e 41. Então, nesse texto, nós vimos as palavras quilombo. O que é um quilombo? Quilombo é um lugar que abrigava, durante a escravidão, os escravizados fugidos. Então, eles fugiam, né? E criavam os povoados. Esses povoados eram chamados de quilombos, geralmente em lugares difíceis de acesso para que eles não pudessem ser encontrados. Um romeiro. Romeiro é uma pessoa que viaja, que anda por muitos lugares. Pífano é uma pequena flauta com timbre intenso. Zabumba
é um tambor com pranchas de madeira. Conheça a autora. Neside Alencar nasceu em 1943 na microrregião de Olho d'Água dos Guaiuteres, distrito de Quixariú, município de Campos Sales, Ceará. É professora aposentada e historiadora especialista em história do Brasil. Autora de diversos livros em poesia e cordel, escreve e publica poemas desde a adolescência. Participou de projeto Griot do Ministério da Cultura como cordelista, contadora de causos e história. E em 2010, seu trabalho infanto-juvenil Joanito e o Monstro Marinho foi selecionado pelo Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel do Ministério de Cultura. E em 2014, trabalhos seus fizeram parte do catálogo brasileiro da Feira de Bolonha, na Itália. Também é membro da Academia dos Cordelistas do Crato, ocupando a cadeira número 21. Então, essa é a autora sobre o texto que acabamos de ler. Você sabia? O cordel tem esse nome por causa da forma como são expostos para a venda, pendurados em varais. Os folhetos ou cordéis contendo os poemas são presos a um barbante ou uma corda para que o público possa olhar. Foi assim que a literatura presa por esses fios ficou popularmente conhecida no Brasil. Então, é cordel, por quê? Porque ela é vendida amarrada em um cordão para que as pessoas venham e vejam. Em vez de prateleiras, como nós vemos nas bibliotecas, elas são expostas na rua em cordão, em varais. Ideias em construção. Então, aqui nós vamos conversar com quem estiver perto, né? Então, como você já leu antes, então nós vamos comentar aqui sobre alguns assuntos. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, né? Você percebeu algo diferente na forma como esse texto é escrito? É simples identificar as rimas usadas no poema? Você percebeu algum padrão das rimas nos versos? Então, agora você vai ler o texto e vai identificar as seguintes informações. Qual o título do poema? Quantas estrofes e quantos versos tem o poema? Ele tem 4 estrofes e 32 versos? 5 estrofes e 30 versos? 6 estrofes e 34 versos? Quantos versos tem cada estrofe do poema? Qual o tema o poema retrata? Ele fala de que esse poema? Então, você vai voltar lá na primeira estrofe do poema e vai responder. Quais são as possíveis origens da dança apresentada nesses versos? Da onde é que ele veio? Da onde que ele se originou? Qual que é a origem dele? Destaque do texto e reescreva os versos que comprovem a resposta anterior. Então, você vai riscar, circular ou pintar lá no texto os versos que mostram que a sua resposta está correta, que é por causa disso que você chegou a essa conclusão. Na segunda estrofe do poema, menciona alguns estados com o berço do nascimento da dança do coco. Aqui você vai assinalar quais são esses estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins. Então, você vai marcar somente os que podem ser o local de origem da dança do coco. Em que região do país esses estados estão localizados? Região, lembra das 5 grandes regiões? Qual é a região que esse estado está localizado? Qual estado listado no item A não faz parte dessa região? Então, aqui. Qual desses estados não faz parte da região que você diz que é?
Releia a terceira estrofe do poema. Coco solto ou de parelha, embolada ou travessão, coco de roda ou tropel, bate tamanco no chão, dançado no cariri e o coco é o coco gavião. Quantos e quais tipos de dança do coco são mencionados nessa estrofe? 6 tipos: coco solto, de parelha e embolada, travessão, coco de roda e tropel. 7 tipos: coco solto, de parelha, embolada, travessão, coco de roda, tropel e coco gavião. A resposta a primeira ou a segunda? De acordo com essa estrofe, qual é a característica comum aos diferentes tipos de coco? O que eles têm em comum entre um e o outro? Como se chama a dança do coco quando dançada no cariri? Qual é o nome dela? Lá no texto diz. Você sabia? O coco é um ritmo tradicional da região nordeste do Brasil. Ó a resposta lá da questão. Com influências africanas e indígenas, é um estilo de dança de roda executado em pares, fileiras ou círculos e acompanhado por cantoria. A melodia característica do coco vem de 4 instrumentos: o ganzá, o surdo, o pandeiro e o triângulo. Mas a cadência desse ritmo é marcada pelos tamancos, sandálias de madeiras tradicionais usada para quem participa da dança. A sonoridade é completada com as palmas de seus dançarinos. Você já viu uma dança do coco? Na estrofe 4, o poema cita alguns instrumentos musicais que acompanham a dança do coco. Então, aqui você vai circular quais desses instrumentos o poema cita. Então, você vai circular apenas o que o poema cita. Em que cidade o poema indica que a dança do coco é acompanhada por esses instrumentos? Então, você vai ler lá, vai encontrar a resposta e vai escrever aqui. A última estrofe do poema menciona a mistura do canto de 2 povos como parte da origem da dança do coco. Quais povos são esses? O que o verso ritmos de lá e de cá quer dizer? O que ele quer dizer com essas palavras? Procure em cada estrofe a palavra que rime com Ceará, chão e juazeiro. Então, você vai procurar lá e vai escrever aqui na frente, certo? A 10ª. O poema que você leu pertence a um gênero textual específico muito popular na região Nordeste. Encontre o nome desse gênero textual no diagrama das partes das palavras a seguir. Então, você vai procurar aqui qual é o nome desse gênero textual. Qual que é? Nós lemos, nós vimos lá e agora você vai procurar o nome dele aqui nessas palavras. Aqui nós temos o mais ação. Você gosta de viajar? Se pudesse escolher um dos lugares citados no texto para viajar ou viver, qual você escolheria? Por que você escolheria esse lugar? Valorizar e conhecer algumas culturas é muito importante para promover o respeito e a pluralidade, para a divulgação de informações e para a manutenção de tradições culturais como o folclore, a culinária, a dança, os ritmos musicais, entre muitos outros. Vamos fazer uma viagem imaginária pelo Brasil? Você e seus amigos, não tem como nós fazermos, né? Então, você vai imaginar você vai escolher, né? Uma dessas regiões, certo? E aí você vai pesquisar informação sobre essa região e vai responder as perguntas, né? Qual região é essa? Quais os estados a compõem? Qual tipo de vegetação ou clima encontrado nessa região?
Quais são os hábitos e costumes das pessoas que vivem nessa região? A influência de quais povos em sua cultura? Quais são os alimentos e pratos típicos da região? E que artesanato e música e a festa? Então, vocês vão buscar a imagem, né? Se você tiver como. E não tem por que preparar cartaz, né? Então, você vai estar lendo, se informando, gravando um videozinho e mandando para a professora. Tem pouca gente mandando esses vídeos, tá? Então, eu gostaria que todos participassem. É importante para vocês que todos participem. Essa foi a nossa aula de português de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a professora. Agora, vocês vão pegar o livro de matemática. Também é o livro 2. Tem gente que ainda não está sabendo que é o livro 2. Então, vamos lá. Livro 2 de matemática, página 26. Depois da troca, Susana dividiu 13 dezenas por 6. Como 2 vezes 6 é igual a 12 e 3 vezes 6 é igual a 18, ela percebeu que o 6 cabe apenas no 12, 2 vezes no número 13, né? Então, o 2, porque 2 vezes 6 são 12. Então, como duas dezenas vezes 6 é igual a 12 dezenas, ela subtraiu o 12 do número 13 e restou 1. Como restou uma dezena e não é possível dividi-la por 6, então Susana transformou essa dezena em 10 unidades, unindo essas 10 unidades com as 2 unidades do número 132. Então, ela pegou esse 2 e uniu a dezena e obteve o número 12. Então, agora, ela tem 12 para dividir por 6. Por fim, Susana dividiu as 12 unidades por 6. Como 2 vezes 6 é 12, ela escreveu que 2 unidades no quociente, como 2 unidades vezes 6 é igual a 12 unidades, ela subtraiu 12 do dividendo. Então, ela colocou 2 novamente, porque 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 6 é igual a 12. E diminuiu novamente aqui. E ela restou o 0. Como não há mais o que dividir, a operação foi terminada. A operação que Susana fez, observe a operação que Susana fez e complete a frase a seguir. O valor de cada fita elástica é de qual o resultado da nossa conta? Então, você vai notar que esse cálculo também pode ser realizado com cédulas de real. Como não é possível dividir uma cédula de 100 por 6, trocamos a cédula de 100 por 10 cédulas de 10. Então, nós tínhamos uma de 100, 3 de 10 e 2 moedas. Como nós trocamos 100 por 10, agora nós temos 13 notas de 10 e 2 moedas de R$1. Após a troca, obteve-se 13 cédulas de 10 e 2 moedas de R$1. Dividindo as 13 cédulas por 10 para cada uma das fitas elásticas, obteve-se 2 cédulas para cada fita e sobra uma cédula de 10, além de 2 moedas de R$1. Então, aqui nós dividimos em grupo, né?
a quantidade de cédula e sobrou uma cédula de 10 e 2 moedas de R$ 1. Como não é possível dividir uma cédula de R$ 10 por 6, trocamos por 10 moedas de R$ 1. Ao unir essas moedas com as 2 moedas de R$ 1 já existentes, obtivemos 12 moedas de R$ 1. Dividindo essas 12 moedas de R$ 1 para cada fita elástica, obtivemos 2 moedas para cada fita. Então, assim, nós tivemos 2 notas de 10 e 2 moedas de R$ 2 para cada fita. Observe o processo de divisão realizado anteriormente com as cédulas do real e complete as frases a seguir. 120 dividido por 6 é igual a... Quando nós juntamos as 12 notas de R$ 10 e dividimos por 6, quantos reais ficou para cada um? 12 dividido por 6 é igual a quanto? Portanto, o valor de cada fita elástica é igual a quanto? Agora, você vai resolver o algarismo usual da divisão. 261 dividido por 3. O 3 dá para dividir por... O 2 dá para dividir por 3? Não dá? Então, nós vamos pegar o 26. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 26? Então, eu vou pegar a tabuada do 3, vou olhar qual é o número que dá 26 ou aquele que chega mais próximo do 26 e vou começar a minha divisão. Depois, eu vou dividir 285 por 5, da mesma forma. O primeiro, a centena, dá para dividir por 5? Se não dá, eu vou pegar a centena e a dezena. 126 dividido por 2. A centena dá para dividir por 2? Se não dá, eu vou pegar a centena e a dezena. Agora eu vou lá para a página 256 do livro de matemática mesmo, né? Na unidade 7, Serviço Social e a Divisão. Na biblioteca do Colégio Poliedro, chegaram 240 livros para colocar a mesma quantidade de livros em cada... A prof vai ler de novo, porque a prof não leu o ponto. Na biblioteca do Colégio Poliedro, chegaram 240 livros. Para colocar a mesma quantidade de livros em cada prateleira, quantos livros serão colocados em cada uma das prateleiras? Então, se forem distribuídos em 6 prateleiras, então eu vou dividir a quantidade de livro, 240 livros, pela quantidade de prateleiras. Agora, se tivessem distribuídos entre 4 prateleiras, a mesma coisa. 240 dividido por 4 prateleiras. E se fossem distribuídos em 5 prateleiras, a mesma coisa, certo? A quantidade de livros dividido pela quantidade de prateleiras. Essa 2 já vai ficar para um outro dia, certo? Então, essa é a nossa aula de matemática de hoje. Daqui a pouquinho nós temos a nossa aula online. Quem puder esteja participando, não esqueça de mandar as atividades feitas para a professora, tá? Aguardo vocês, qualquer coisa estou aqui, certo? Pode estar ligando, se for ligar na parte da tarde, manda mensagem antes para a gente combinar um horário. Eu estou à disposição de cada um de vocês. Um beijo para vocês, até amanhã.